O domingo foi de destruição e vandalismo em Brasília. O país parou para acompanhar os ataques terroristas que destruíram as sedes dos 3 poderes na capital federal. Pessoas insatisfeitas com a eleição legítima de Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram para criar um cenário de terror, desrespeito e baixaria. Várias entidades se manifestaram com relação ao que aconteceu, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB emitiu uma nota condenando os ataques e pedindo a responsabilização dos envolvidos. A nota diz o seguinte, abre aspas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, perplexa com as graves e violentas ocorrências em Brasília, pede serenidade, paz e o imediato cessar dos ataques criminosos ao Estado Democrático de Direito. Estes ataques devem ser imediatamente contidos e seus organizadores e participantes responsabilizados com os rigores da lei. Os cidadãos e a democracia precisam ser protegidos, fecha aspas. Esse, portanto, é o posicionamento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil após o dia de ontem, que vai entrar para a história triste aqui do nosso país. Ainda sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Lohane Castro, que está em Brasília e vai contar para a gente qual a atual situação por lá. Lohane, bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha aqui na TV Pai Eterno. Eu estou neste momento aqui em frente ao Congresso Nacional, onde foi invadido ontem por terroristas e também golpistas que apoiavam o ex-presidente Bolsonaro. Neste momento, a segurança está sendo reforçada aqui no Congresso. Há pouco chegou um comboio com vários policiais da PM do Distrito Federal, que, lembrando que nós estamos em uma intervenção federal, então quem está cuidando de todo o efetivo da polícia é o Ministério da Justiça. E também há pouco passou vários carros aqui, eu acredito que possa ser para a reunião que está marcada às 9 horas lá no Palácio do Planalto entre Lula e alguns representantes do Supremo. Como eu disse, a segurança aqui está reforçada, tem vários policiais militares, a Polícia Federal também já chegou aqui. Tem um avião sobrevoando, não sei se na imagem vai pegar, mas tem um avião da Polícia Federal sobrevoando aqui o local. Agora, sobre o ataque de ontem, foi considerado um ataque anunciado. Por quê? A segurança do governo do Distrito Federal assistiu à chegada de 100 ônibus com bolsonaristas ainda na noite de sábado. O QG do Exército, que antes estava com cerca de 200 pessoas, ficou lotado. Na tarde de domingo, o grupo terrorista desceu as vias da esplanada, escoltado pela polícia. Parecia até uma ação conjunta. O pouco efetivo em serviço que fazia a segurança do Congresso não conseguiu barrar ninguém, mesmo usando spray de pimenta e bombas de efeito moral. Os terroristas invadiram o Congresso, entraram nos salões nobres e depredaram tudo. Depois invadiram o Palácio do Planalto, sem respeito algum aos símbolos nacionais, como é imposto pela nossa própria cultura. Os arruaceiros rasgaram quadros, quebraram obras de arte, presenteadas por vários países, invadiram os gabinetes e destruíram a parede de fotos com todos os ex-presidenciáveis. Não satisfeitos, invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal, quebraram o plenário e salas usadas pelos ministros. A toga do ministro Alexandre de Moraes foi parar na mochila de um dos terroristas. Eles colocaram bilhetes nas paredes, ameaçando a democracia e também aos ministros. Depois de horas da polícia assistindo os atos terroristas, o governo do GDF resolveu agir e colocar mais efetivo na rua. Mas já era tarde demais, a situação estava totalmente descontrolada. O presidente Lula estava em uma cidade em São Paulo que havia sido atingida pelas chuvas e ele teve que parar tudo que estava fazendo lá para poder fazer um pronunciamento e pedir a intervenção, na verdade, declarar a intervenção federal. Vamos ouvir um trecho da fala do Lula. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta, artigo 1º,
fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o CAPT se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Wilker, ainda nessa fala, Lula considerou que o governo do GDF não agiu mediante o planejado, já que era um ataque anunciado desde o começo da semana passada, logo após a posse do Lula. Vários bolsonaristas estavam anunciando, planejando nas redes sociais e também no Telegram essa vinda a Brasília. E ainda assim, mesmo com o pedido do Ministério da Justiça de intensificar a segurança do uso das forças nacionais, não foi colocado em prática só depois que foi invadido aqui o Congresso, o Palácio do Planalto e também o Supremo. Depois que fizeram toda essa bagunça aqui, depredaram tudo, foi que o GDF resolveu agir. Inclusive, depois da fala do Lula pedindo a intervenção e criticando o governo do DF, o Ibanez Rocha, que é o governador, ele fez um pronunciamento pedindo desculpas, falando que apoiava o presidente Lula, pediu desculpa ao Supremo e disse que já estava agindo, que estava, entre aspas, tudo sob controle, mas na verdade só entrou no controle depois que foi considerado uma intervenção, determinado, na verdade, uma intervenção federal. Os militares, depois disso, conseguiram tirar os golpistas da esplanada e cerca de 300 pessoas foram presas. O presidente Lula chegou a Brasília, ele estava em São Paulo, então ele chegou a Brasília entre 9h30 e 10 horas da noite e ele veio visitar aqui o Palácio do Planalto para ver os estragos e também ele foi até a corte do Supremo Tribunal Federal para ver os estragos. Wilker. Uma situação lamentável, né, Lohane, que a gente acompanhou nesse domingo, o Brasil todo, não só o Brasil, mas isso repercutiu internacionalmente. Pessoas completamente descontroladas entrando nas sedes dos três poderes da República numa ameaça muito forte, uma ameaça muito grande à nossa democracia. Mas a gente tem que reforçar, né, Lohane, que embora a gente esteja vendo nessas imagens aí muitas pessoas, são a minoria. Essas pessoas aí formam a minoria. A maioria é democrata, a maioria respeita as instituições e a gente espera que isso prevaleça, né, Lohane? Exato, Wilker. Isso é uma minoria, não representa o Brasil, não representa a democracia e como o Supremo Tribunal Federal já declarou, essas pessoas precisam ser punidas, porque manifestar é legal. Inclusive, o governo do Distrito Federal justificou isso, que não tinha como impedir que os 100 ônibus entrassem no DF, porque é legal, é constitucional manifestar, mas desde que seja de forma pacífica, porque até para fazer uma guerra existem regras. Então, o ato de ontem é totalmente contraditório do que uma democracia, né, fala, do que as pessoas mesmo que estão lutando pela democracia afirmam. E, Wilker, ainda falando sobre as decisões de ontem que o Supremo Tribunal Federal tomou, agora cedo, lá no QG do Exército, que fica mais ou menos uns 8 quilômetros, daqui, dá mais ou menos 1 hora a pé, já está ocorrendo a desmobilização das pessoas que estavam acampadas desde 30 de outubro. Logo após o segundo turno, elas foram para lá, para manifestar, pedindo intervenção militar. Lembrando que esses atos são antidemocráticos. Elas pediram intervenção militar, ficaram lá acampadas por meses e agora, depois de toda essa bagunça que ocorreu aqui ontem, o Supremo determinou que essas pessoas saíssem das portas, não somente do QG aqui de Brasília, mas de todo o Brasil. Em Goiânia, por exemplo, essas pessoas também estão acampadas há muito tempo. Wilker? Vale a gente lembrar também, né, Lohane, para as pessoas que estão nos acompanhando agora e possam ter dúvidas,
o gabinete ali do presidente Lula, não foi invadido. Existe uma blindagem especial, uma blindagem diferente ali, que acabou impedindo que essas pessoas, esses vândalos, conseguissem entrar na sala onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha. Então hoje ele continua, apesar de toda a destruição, ele continua despachando lá do Palácio do Planalto. Ele faz questão, ontem inclusive fez questão de ir lá pessoalmente. É um gesto que simboliza, né, Lohane, que isso aí não abalou de forma alguma os trabalhos do governo federal. E a gente vai ver agora como será a força da lei em cima dessas pessoas. Lembrando que até agora, até a última vez que a gente atualizou esse número, eram mais de 300 pessoas presas. Então que essas pessoas sejam punidas com a rigorosidade necessária, né, Lohane? Exato, Wilker.